Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes. E aí, Eliane, estamos na quarta-feira, depois de amanhã é sexta, que era o prazo que vinha sendo dado para ser votada a reforma tributária. Está indo bem nesse aspecto do prazo? Pois é, né? Tá tudo atrasado, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez aquela reunião no domingo à noite, né? Trouxe todos os líderes de volta para Brasília correndo, fez reunião em pleno domingo para começar a votação. O esforço concentrado nessa reta final, nessa semana final antes do recesso, na segunda-feira. Só que até agora, necas, nada, porque o voto qualificado do CARF, que era a primeira questão na agenda, na pauta, não foi votado até agora, né? Inclusive por pressão do agronegócio, que não quer esse voto qualificado. O que é o voto qualificado do CARF? É o voto Minerva, né, o voto de desempate do governo em questões envolvendo Receita Federal e grandes empresas, né? Lembrando que o CARF é o tribunal que arbitra entre essas divergências, essas questões entre Receita Federal e grandes empresas. E o agronegócio não quer que o governo seja o responsável pelo desempate. Mas isso era para ter sido votado na segunda-feira, hoje a gente já está na quarta-feira e ainda não foi votado. Tem também o arcabouço fiscal, que continua gerando ali muitos atritos entre Senado e Câmara. A Câmara mudou o projeto do governo, o Senado tirou as mudanças da Câmara e voltou ao projeto original do governo, e agora a Câmara quer derrubar as mudanças do Senado. Então, continua o impasse. E na questão da reforma tributária, tem muitas pressões de todos os lados, mas eu tenho a sensação, e a sensação em Brasília, Raíssen e ouvintes, é de que a reforma dessa vez que a reforma tem condições de passar, né? A gente viu mais de 60 empresários e grandes economistas assinando um manifesto a favor, né, que a reforma está madura, que a proposta apresentada é uma proposta viável. Você tem também todas as articulações dos governadores, e as articulações não é para vetar a proposta, é para fazer mudanças. E tem aí uma gritaria no PL, que é o partido do Bolsonaro, porque o Bolsonaro resolveu sair assim de franco atirador, como o único contrário à reforma. Então, ele é contra a reforma. E a bancada do PL, que é o partido dele, tem 99 deputados. Ou seja, é uma bancada muito forte, mas está uma guerra dentro da própria bancada. Os bolsonaristas querendo seguir a ordem do mito, né, contra a reforma, mas muita gente séria, muita gente razoável dentro do partido dizendo que não, que isso é uma questão de governo e oposição, é uma questão de país. Então, Raíssen, chances tem de passar, mas o tempo está correndo, só falta quarta, quinta e sexta. Então, tá difícil, mas não é impossível aprovar, não. E tem também, né, Eliane, a pressão de governadores e prefeitos que estiveram ontem aí em Brasília. A gente vai colocar para você ouvir aqui dois deles que falaram. O que está pegando principalmente é esse conselho federativo, que seria para gerir recursos oriundos do novo imposto, né, que vai substituir ICMS e ISS também. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está tentando convencer os deputados paulistas a apresentarem emendas e diz que a reforma é para todo o país, não é só para São Paulo. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também está preocupado com o quórum, né? Que estados poderiam fazer alianças e ter mais vantagens nesse Conselho Federativo. Vamos ouvir o que disseram os dois. Com o fim da guerra fiscal, você ganha no médio e longo prazo, eu não tenho dúvida disso. E o ganho no final é cinético, é o ganho para o país inteiro. Então, eu acho que é isso que o Estado de São Paulo está abrindo mão, perde mão de um pouco de receita no início,
ganha no médio e longo prazo. No final, o Estado de São Paulo vai ser um Estado vencedor com a reforma tributária, não tenha dúvida disso. E agora o que a gente precisa é acertar alguns pontos, sobretudo a questão da governança do Conselho Federativo. Nós temos das 27 unidades federativas, o Norte e o Nordeste somados têm 16. Pronto, formou-se a maioria. E não é adequado, né, que duas regiões conjuntamente formem maioria que determine operação, fórmulas de interpretação sobre o sistema tributário que possam afetar as outras regiões. Por isso a exigência de que, além do quórum da deliberação com a maioria a ser formada, precise também ter o entendimento regionalmente, para evitar que a gente tenha algum tipo de preponderância de regiões sobre as outras. E aí, Helene, com essas pressões todas, como é que fica também o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro? Pois é, ontem estavam aqui em Brasília, vieram 9 governadores. É uma base bastante representativa, né? O medo é que os estados mais ricos, por exemplo, São Paulo, que é o mais rico de todos, e, por exemplo, Rio Grande do Sul, a gente estava ouvindo o Tarcísio Gomes de Freitas e o Eduardo Leite, o medo deles é que a reforma faça uma reviravolta e favoreça muitos estados mais pobres do Norte e do Nordeste e prejudique os mais ricos do Sudeste e do Sul. Mas o fato é o seguinte, isso não significa que eles sejam contra a reforma. A gente viu o Tarcísio falando que a reforma, no final, o Estado de São Paulo pode perder um pouco no início, mas no médio e longo prazo tende a ganhar. Ou seja, os governadores não são contra a reforma. Eles são a favor, mas eles fazem pressão para, enfim, proteger os seus próprios interesses, os interesses dos seus estados. Então, o texto original vem sofrendo mudanças, né? O relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele já disse, olha, eu não estou aqui para fazer o jogo de oposição e governo e não estou aqui para fazer o jogo da briga entre Lula e Bolsonaro. Meu interesse aqui é o Brasil. E aí ele está ouvindo todas as partes e, sim, disposto a fazer mudanças. Os 3 pontos que são mais complexos, vamos dizer assim, mais polêmicos, são o que você falou, o Conselho Federativo, porque os governadores acham que esse Conselho Federativo vai ficar muito atrelado à União, né? E o governador de Goiás, por exemplo, ele já disse, né, o Ronaldo Caiado já disse que não quer ficar de pires na mão, não quer a esmola do governo federal. Eles querem um conselho que seja mais equilibrado, sem tanto poder para a União, para o governo federal. O segundo ponto é o Fundo de Desenvolvimento Regional. Como será a partilha disso e quem fará a gestão do fundo. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro é o Imposto de Bens e Serviços, que é o IBS, que vai ser o substituto do ICMS estadual e do ICSS dos municípios, né, e que os governadores querem uma transição desses 2 impostos para o imposto só, o IBS, de uma forma mais, vamos dizer assim, suave, que leve mais tempo e que não prejudique os estados logo, assim, muito fortemente na largada. Então, o que está acontecendo? São negociações políticas que são legítimas. Os estados defendendo seus interesses, as prefeituras defendendo seus interesses, as empresas defendendo e os economistas se manifestando. Portanto, isso está dentro da regra democrática do jogo. E vamos ver, né? É aquela história. Projeto perfeito e ideal não existe, mas há um consenso de que a reforma tributária é necessária, é essencial para o país. Portanto, eu acho que dessa vez vai ser aprovada sim. Muito bem, acompanharemos. Já deixo o convite para os nossos ouvintes, Helene, que acabou de entrar aqui no portal do Estadão. É tanta letrinha que o Estadão fez o glossário da reforma tributária. Então tem lá IVA, CBS, IBS.
FDR, tem outras letrinhas também lá no estadão.com.br, que a gente vai ter que entender bem essas letrinhas todas. Pobres de nós jornalistas, que vamos ter que decorar as letrinhas. É isso aí. Eliane Cantanhede, nosso assunto agora, reunião de cúpula ontem do Mercosul. O presidente Lula é o novo presidente naquela presidência rotativa por 6 meses do Mercosul, e teve já algum revés aí ao assumir a presidência rotativa. Primeiro, o Uruguai não assinou comunicado conjunto, porque quer uma negociação direta bilateral com a China, fora do bloco, quer mudança nas regras. Lula também teve que responder lá sobre Venezuela, admitindo que tem problemas, mas que vai se informar melhor. Os países queriam algo mais contundente em relação à Venezuela, mas ele e Alberto Fernandes ficaram ali na defesa. E tem também a situação do acordo com a União Europeia, Eliane. A gente vai colocar para você ouvir a cobrança que o presidente Lula fez de ajustes nesse acordo Mercosul-União Europeia. Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado e assegurar o espaço necessário para a adoção de políticas públicas em prol da integração produtiva e da reindustrialização. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matéria-primas, minérios e petróleo. Bom, Eliane, tem um racha no Mercosul, né? Tem um racha, sim. E são 4 países e o racha é meio a meio, ou seja, 2 para um lado, 2 para o outro, que é o seguinte, é o Paraguai e o Uruguai que querem o direito de fazer acordos bilaterais diretos com a China, né? A China que está investindo muito na sua liderança econômica e política no mundo. Então a China investe pesadamente na África e investe pesadamente também na América Latina, particularmente na América do Sul. Então, o Paraguai e o Uruguai se esforçam para se livrar dessa amarra criada pelo Mercosul, que impede os acordos bilaterais. Aliás, essa divergência entre Uruguai e Brasil vem desde os primeiros governos do Lula, né? Que naquele momento o Uruguai queria fazer um acordo bilateral com os Estados Unidos e o Lula desembarcou no Uruguai e impediu o acordo de véspera, né, em nome da União do Mercosul. E agora o Paraguai também aderiu a isso, né, ou seja, são os interesses dos 2 países e o Lula e o Alberto Fernandes, que está de saída do governo da Argentina, a gente precisa lembrar, porque ele não vai concorrer à reeleição, o Lula e o Alberto Fernandes se uniram para tentar manter o bloco Mercosul unido e com as regras que impedem os acordos bilaterais. Isso é uma questão. A outra questão que está dividindo o bloco é a questão da Venezuela, né? Pegou muito mal no Uruguai, no Paraguai principalmente, a fala do Lula sobre democracia relativa, dizendo que tem democracia na Venezuela, né? E houve uma reação instantânea de Uruguai e Paraguai. Então, eu li o discurso inteiro do Lula, é um discurso cauteloso, em que ele não cita a Venezuela e, ao contrário, ele cita a Colômbia. Ele cita a Colômbia como um provável novo membro do Mercosul. Aliás, o Lula vai para lá na semana que vem, dia 8, ele vai para a Colômbia para uma reunião do Pacto Amazônico, os países da região que têm nacos da Amazônia,
E uma das questões em jogo será exatamente isso, a adesão da Colômbia ao Mercosul. Agora, a Venezuela, o Lula tentou voltar atrás e tentou reduzir, falar menos sobre isso. Mas, de qualquer jeito, a democracia é um conceito em que não se pode brincar e não se pode relativizar, e o Lula, portanto, foi responsável pelo um racha do Mercosul no momento em que o bloco está negociando com a União Europeia. Quanto ao Lula dizer que é inaceitável a proposta europeia, há que concordar com ele, porque são dois fatores que impedem a aprovação dessa nova carta apresentada pela Europa. Um é a questão de criar sanções para o Brasil, né, por metas no meio ambiente. Aí o Lula lembra, né, que a Europa não cumpriu nem o compromisso, o protocolo de Quioto, e não vai cumprir também o Pacto de Paris. Então, como é que pode ficar criando sanções para o Brasil? A segunda questão que ele, nessa nossa fala que você trouxe para os nossos ouvintes, Heisen, ele está falando das licitações públicas. A Europa quer direito de suas empresas participarem de licitações para serviços, para compras do governo brasileiro. E o Lula não aceita. Por quê? Porque isso enfraquece a indústria nacional e enfraquece os empregos no Brasil. Então, o Lula jogou duro, mas nessas duas questões com a União Europeia, ele tem razão. E há um consenso no Brasil a favor dessa posição do Lula. O problema dele é que ele, como protagonista internacional, ele já criou atritos com os Estados Unidos, com a Europa e agora com os nossos parceiros do Mercosul, Uruguai e Paraguai. E sem a alavancagem do Mercosul, o Lula não se torna líder internacional coisa nenhuma, porque a alavanca dele é exatamente a nossa região. Muito bem. E para a gente fechar, Eliane, o que está em jogo ainda no Ministério do Turismo, no cargo que ainda é da ministra Daniela Carneiro? Olha, são duas coisas, Heisen. Primeiro é que o Lula se opôs àquela ideia de que o Centrão põe a faca no pescoço, o União Brasil põe a faca no pescoço e ele rapidamente cede. Então ele quis mostrar que não cede tão automaticamente. Então ele está empurrando com a barriga, tem já umas 3 semanas, para mostrar que não é assim, põe a faca e consegue tudo o que quer, né? E, portanto, ele está tratando a União Brasil como criança birrenta, né? Enquanto estiver gritando, não vai ter o bombom antes do almoço. Mas, enfim, e ele, ao mesmo tempo, negocia com a ministra Daniela, ainda ministra Daniela Carneiro, do União Brasil, e o marido dela, o Vaguinho de Belfor Roxo, prefeito de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, que já saiu do União Brasil e foi Republicanos. Ele negocia uma troca bastante apetitosa, que perde o Ministério do Turismo, mas ganha hospitais federais no Rio de Janeiro e cargos federais no Rio de Janeiro. Então, o casal está negociando fortemente e não vai sair perdendo, não. Agora, eu queria registrar que, sob muita pressão do Centrão, a ministra Nízia Trindade foi convencida pelo Palácio do Planalto e particularmente pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que foi o padrinho dela na indicação para a saúde, a ceder às pressões políticas. Principalmente as pressões políticas que são legítimas, porque deputados e senadores têm direito a emendas nos seus estados, municípios, enfim.
nos seus redutos eleitorais. E aí a Anísia Trindade está abrindo as torneiras e já liberou mais de 600 milhões em emendas para parlamentares e para manter o cargo também, né? Muito bem, vamos acompanhar um assunto que está ali se arrastando, né, Eliane? Vamos ver se sai uma... O que sai primeiro, a reforma tributária ou o Ministério do Turismo? Vai, é sua aposta. Eu acho que vão sair juntos, mas realmente são duas novelas complicadas. Eu acho mais interessante a da reforma tributária, porque essa da Daniela Carneiro ser ex-ministra e continuar ministra, realmente já cansamos dessa novela, né?